que não era, no caso, a hora dela. E é muito doido porque, por mais que eles estavam juntos, e era talvez, né, a hora dele, não era a dela, porque se fosse a dela, ela teria ido junto. E talvez se não fosse a hora dele, ele teria ficado na cidade. Ai, gente, nossa, que pesado. A despedida. Oi, Leandra, tudo bem? Acompanho o teu canal não faz muito tempo, mas vejo em especial os relatos sobre a Kiss. E bueno, eu também falo assim, bueno. Assim como muitos ali, também me considero uma sobrevivente desse crime. Não vou usar nomes reais, pois poucas pessoas conhecem de fato a história, porém muitas pessoas me conhecem, então tu podes me chamar de Tatá. Sou de um município distante, cerca de uns 200 quilômetros de Santa Maria. Porém, como sempre fui muito envolvida no meio tradicionalista gaúcho, nossa cultura aqui no Rio Grande do Sul, eu conheço muitas pessoas e conheço muitos lugares e cidades. E pois bem, a minha história, na verdade, começa meses antes do incêndio, em um evento que tem em uma outra cidade no centro do estado, que se chama Enarte, Encontro de Artes e Tradições Gaúchas. Bom, nesse evento se reúnem milhares de pessoas que cultuam as tradições do nosso estado, com música, declamação e principalmente a dança, que é auge ali do festival. Foi então nesse evento, ainda em 2012, que eu conheci o Ricardo. Ele morava já em Santa Maria há uns 2 anos, mais ou menos, e participava de um CTG, que é um Centro de Tradições Gaúchas, que é lá de Santa Maria também. E bom, eu na época já não dançava mais, mas assim, sempre vivi esse universo. Nos conhecemos ali, ficamos o festival inteiro juntos e eu pensei que ali acabaria o romance. Mas não. No domingo à noite ele voltou para Santa Maria e eu para minha casa. Nos despedimos já com a promessa ali de um novo encontro. Bueno, resumo da ópera. Começamos a namorar no fim de semana seguinte a este evento. Ele veio até minha cidade e resolvemos ali que iríamos engatar um romance. Como éramos universitários e quebrados, a gente dependia muitas vezes da grana dos pais para poder viajar e nos vermos. E algumas vezes eu fui para Santa Maria ali com os meus pais, porque eles também tinham compromissos por lá. E em uma dessas vezes ali que eu fui, só que ainda em dezembro, eu e o Rick fomos a Kiss. E eu lembro na época que ainda comparei a boate ao órgão reprodutor feminino, o útero, por ter apenas uma entrada e uma saída. E eu não me senti bem lá. Mas fomos na festa, pois era algo que ele queria ir. E até que acabou que, assim, eu gostei muito da boate. Da música, tudo tava bem legal. Eu achei que meu gato tinha se matado. Gente, como que pode? Mas enfim, passou-se as festas de fim de ano e eu e ele nos revezando entre as famílias. Janeiro não começou nada legal pro nosso namoro. E eu comecei a trabalhar à noite e também aos fins de semana, o que me impedia de ir para Santa Maria. Mas numa conversa com meu chefe, ali na época próxima ao dia 27, ele iria me liberar aquele sábado e compensaria em outro dia no restaurante noturno da manhã. Enfim, estava tudo certo para eu ir para Santa Maria ainda na quinta-feira, 24 de janeiro. Mas como a esmola era muito grande, alguma coisa eu sabia que podia acontecer. E pois bem, no dia 23 à noite, uma das funcionárias do restaurante que trabalhava lá se acidentou, desfalcando a equipe da noite. Meu chefe, sem ter mais ninguém para substituí-la, fez o que eu mais temia: cancelou a minha folga. E eu lembro que eu liguei aos prantos pro Rick, pois já fazia 2 semanas, que eu não via ele. E disse que não poderia ir mais para Santa Maria. E isso era meio-dia do dia 23. Magicamente, nesse mesmo dia, ele veio para minha cidade. Conseguiu emprestado o carro de um amigo e disse que ficaria comigo até sexta, mas que retornaria para Santa Maria, pois a festa na Kiss era do curso dele e todos os amigos iriam. E eu entendi. Eu não ia dizer para que ele não saísse ali com os amigos por minha causa, até porque na semana seguinte iríamos para a praia juntos. E foi assim. Eu estava ali com meu namorado os dias 23, 24, 25 e 26 até o meio-dia. Foram, assim, os melhores dias das nossas vidas, mesmo que eu estivesse trabalhando no restaurante à noite. Eu largava sempre por volta das 23 horas e tínhamos todo o resto da noite para aproveitar. E ainda mais, pois os meus pais naquele fim de semana não estavam na cidade. Bom, o Rick ainda tentou convencer o meu chefe de me liberar no sábado, mas como no sushi, ali no sushi, dia de sábado era o dia de mais movimento, ele não conseguiu.
Bom, o Rick foi e eu fiquei. Ainda no sábado, fomos no centro escolher uma roupa para ele ir na festa. E aí eu escolhi uma camisa polo azul clara, ali com uns detalhes em azul marinho, que era a coisa mais linda. E ele iria de bombacha, segundo ele. Bom, no sábado almoçamos em um restaurante aqui da cidade e logo depois ele retornou para Santa Maria. E Lili, eu não sei assim se tu lembra, mas naquela época eram poucas as pessoas que tinham smartphone, principalmente o WhatsApp. Tava começando isso tudo no Brasil. E a nossa comunicação era, bate-papo ali do Facebook, visto que o MSN acabava de ser extinto, realmente. Ou era o bate-papo do Facebook, ou era os famosos SMS lá da VivoOn. Enfim, quando ele chegou em Santa Maria, dá umas 2 horas de carro daqui até lá, ele me mandou uma foto. E eu tenho essa foto salva até hoje nas minhas recordações. E até disse, respondi pra ele que pra quem estava indo sozinho, sem mim, estava um gato. E eu até disse, vou perder o meu namorado. Tipo, falei brincando, sabe? E aí a resposta dele foi até melhor. Ele respondeu, não vai perder nada, pois já foi difícil de achar. Tu acha que eu fico dando mole pras gurias? E não, depois disso nós não nos falamos mais. Lembro que ele mandou até um SMS perto das 8 da noite, falando que já estava com uns guris lá na casa de um deles, pois estavam fazendo churrasco. E que dali eles iriam pra boate, depois do churrasco. E aí eu respondi pra ele algo do tipo assim, que bom, ou se divirtam, amanhã eu chego em Nova Palma, aí tu me encontra por lá. E Nova Palma é uma cidade que fica pertinho de Santa Maria. É onde tem um balneário, um lugar muito bonito. E bom, algumas horas se passaram e aí eu mandei um SMS pra ele falando, Mo, te cuida, volta inteiro pra mim, hein? Quero te ver amanhã, estou com saudades. E aí ele me respondeu com um S2, que pra quem é muito novo, não sabe, S2 forma um coração e era assim que a gente mandava coração. Por SMS. Aí ela mandou ele mandou, um S2 e te amo eternamente. E depois disso, nós não nos falamos mais. Eu trabalhei até às 11, como sempre. Fui pra casa, tomei um banho, abri uma cerveja. Na época eu tinha 24 anos. E nisso, os meus pais também chegaram ali da viagem deles. Sentamos na sala e ficamos conversando. E aí eu falei que o Rick havia estado aqui, comigo, já que não tive como ir pra Santa Maria. E aí o meu pai ainda disse, mas amanhã vamos pra Nova Palma, e buscamos ele em Santa Maria pro churrasco de domingo. E aí o meu coração ficou em paz com aquilo, sabe? Nossas famílias sempre se deram bem e aprovavam o nosso namoro e eu sabia que ia estar com ele depois. Bom, eu e minha mãe fomos nos deitar perto das 2 da manhã e o meu pai seguiu assistindo televisão. Eu lembro que ainda fiquei no computador por mais algum tempo, olhando o Face do Rick e a foto que eles haviam postado antes de sair. Aí depois eu fui deitar. Até que do nada o meu pai começa a gritar, tipo dizendo fogo, fogo. E eu levantei meio tonta, pois eu não tava nem acordada, nem dormindo ainda, sabe? E eu saí achando que era fogo na nossa casa. Mas aí o meu pai falou que o fogo era em Santa Maria. E quando eu vejo a fachada, eu simplesmente caio para trás. Eu não acreditava no que estava acontecendo. Então eu comecei a ligar pro Rick freneticamente e nada. Olhei pro meu pai e disse, tô indo para Santa Maria. E eu não tinha nem carteira na época. Eu só peguei a moto do meu irmão e fui. Cheguei em Santa Maria pouco antes de amanhecer, era umas 4 e pouca da manhã. E em frente à boate ainda estavam quebrando as paredes, para poder tirar os corpos e ainda tinha gente jogando os corpos que estavam sem vidas ali no meio da rua. E então, porque assim, não tinha onde colocar, eram muitos corpos. E foi quando eu vejo um rapaz com a mesma camisa do Rick. E aí eu pensei, ufa, ele tá vivo. Então eu corri em direção ao guri, mas não era ele. Olhava os corpos na calçada e não acreditava no que eu tava vivendo. Até que nisso, um rapaz forte sai de dentro da boate com um outro rapaz nos ombros gritando, esse tá vivo, esse tá vivo. E aí logo veio um bombeiro, ou alguém ali das ambulâncias e começa a prestar os primeiros socorros. E lá estava o Rick, todo queimado e preto, de fuligem com pouca respiração.
Um dos bombeiros disse que era para mandar para a ambulância porque estava respirando. E no que eu ouvi isso, eu saí correndo, né? Disse que era o meu namorado e que era para deixar eu ir junto. E eu lembro que um socorrista até me disse: "Não, moça, cuida de ti e sai daqui. Vai pro hospital que lá tu vê ele." Eu até briguei com um socorrista e nisso tinha uma médica que estava tentando reanimá-lo. E eu ali na porta da ambulância, né, vendo tudo. Era choque, massagem, até que infelizmente nada mais pôde ser feito. Eu sou uma mulher preta. E Lili, o socorrista olhou pra mim e disse: "Moça, tu tá branca. Senta aqui." Me sentou ali ao pé da porta traseira da ambulância, me deu oxigênio, mas eu não tava, assim, conseguindo respirar direito. E disse: "Moço, amanhã nós vamos pra Nova Palma e semana que vem pra praia." E aí ele disse: "Vocês não vão, menina." Ele não resistiu. Eu entendo o que ela quis dizer. Nossa, que... Ai, gente. Pesado. Ai, deu até... Ai, enfim. Ai, vamos lá. Liguei para os meus pais e ninguém atendeu. Retiraram o corpo do Rick da ambulância e colocaram no estacionamento do Carrefour. Fui junto e nisso os meus pais atenderam. E falaram que estavam chegando e que eu tinha sido maluca de sair sem carteira ali de moto e sozinha para outro município. Aí eu disse que o Rick tinha morrido. Bom, eu peguei o telefone do Rick no bolso com todas as minhas... E vi ali, né, todas as minhas chamadas. E o telefone estava meio quebrado. Provavelmente por terem pisado nele. Aí eu liguei para os pais dele, que moram em outro município, e tive que dar a triste notícia. E Lili, foi a pior situação que eu passei em toda a minha vida. Mas o que me conforta é que naquela semana ele deu um jeito de ir até a minha cidade. Passamos aqueles dias juntos e saber que de alguma forma existiu um amor verdadeiro entre nós é o que me conforta. Hoje eu consigo contar essa história sem chorar, mas ainda dói na alma. Sabe, ter aquela cena dele na maca sendo reanimado e não voltar. Eu ouvi as suas últimas respirações, né, fracas, soltando fuligem pela boca. E segurei na sua mão ali que estava quentinha, até ela esfriar em um estacionamento. Meu amor em carne se foi, mas de alma ainda mora aqui. Sei que nesses poucos meses que ficamos juntos, o nosso amor foi o mais puro e verdadeiro.